Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fernando, professor da Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho. Esse vídeo aqui é para o 5º/6º ano do ensino fundamental. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o conteúdo da apostila de língua portuguesa, tá? Eu sou professor de língua portuguesa, eu vou estar de vocês e vou estar explicando língua portuguesa, tá bom? Então, só alguns avisos. Por que a gente demorou um pouco para entregar a apostila para vocês? Porque a gente ficou 15 dias de recesso. O Estado mandou um decreto exigindo que a gente parasse nossas atividades. Então, a gente não fez a apostila e nem entregou a apostila, tá? Por causa do aumento dos casos do coronavírus, tá bom? Então, é isso, tá bom? Eu vou começar agora o conteúdo. Se algo ficar complicado para vocês, pode me perguntar de novo no WhatsApp ou então nos comentários aqui do vídeo, tá? E os textos, se vocês tiverem alguma dúvida de interpretação das questões, pode me mandar, fica à vontade, tá, gente? Não tem medo. Esse vídeo aqui é para ajudar vocês, mas pode ser que algum não ajude alguns, né? Porque alguns podem ter um pouquinho mais de dificuldade e tal. Isso é normal, cada um tem seu ritmo de aprendizado, tá bom? Então é isso, vamos lá. Eu vou aqui abrir aqui para vocês a apostila dessa semana. Eu mandei 2 apostilas embutidas em uma para vocês, que é a da terceira quinzena, que está aqui em cima, ó. E aí eu mandei uma que é o complemento, que eu vou abrir aqui para vocês. Pera aí. Essa aqui é o complemento, porque a gente está mandando um complemento para fechar o bimestre de vocês e lançar a nota de vocês, tá? Não deixem de fazer, gente, tá bom? Não deixem de fazer as atividades, tá certo? É muito importante para a nota de vocês e para a frequência, tá? Aí tá aqui o que vai de complemento, tá? Mas primeiro vocês comecem por essa daqui, que tá o Bob Esponja na capa, tá? Aí vamos lá, aqui no começo eu explico, deem uma lida aí, tá? Vocês podem ir lendo e pausando o vídeo para ir assistindo junto. Deem uma lida aqui, aqui tá explicando só qual que vai ser o tema o que eu vou abordar aqui na apostila com vocês. Então a gente vai falar de pronomes, substantivos, um pouquinho de adjetivos, tá? Mas o foco mesmo são os pronomes, tá? Então vamos lá. Ó, e logo de cara eu trago essa capa aqui para vocês. E já trago um exercíciozinho bem simplesinho, que vocês têm que me dizer. Leu o título, né? Observa a capa. O título do livro é Contos para Meninos. E a partir do título, que tipo de história você acha que o livro contém? Então você vai responder nesse espaço aqui, que tipo de história você acha que esse livro contém. Observa a capa do livro, observa o título. Ó, Contos para Meninos que Adormecem logo a seguir. O que você acha que esse livro tem aí de história? Entendeu? Você vai responder aqui. Aí eu explico que nós vamos ler um conto desse livro, tá? E eu peço aqui para vocês prestarem bem atenção nos nomes dos personagens, tá bom? Então leia isso aqui com calma, leia aí com cuidado na sua casa. É bom que vocês leiam toda a apostila primeiro e depois acompanhem esse vídeo, que daí vai ficar, vocês vão entender muito melhor, tá? Então eu vou ler aqui rapidamente o texto com vocês, tá? A bruxa e o lenhador. A bruxa do bosque estava apaixonada pelo lenhador do bosque, mas o lenhador do bosque não gostava da bruxa do bosque por ela ser muito feia. Então a bruxa do bosque decidiu fazer uma poção para que o lenhador do bosque ficasse apaixonado por ela quando a bebesse. A bruxa do bosque acendeu o lume, pôs-lhe o seu caldeirão de ferro em cima e meteu lá dentro um olho de sapo míope, 3 asas fumadas de morcego, baba de escaravelho, unhas de gato preto com manchas brancas, 2 pelos da nuca de um macaco e sei lá quantas coisas mais. Deu a beber a poção ao lenhador do bosque, mas o lenhador do bosque não ficou apaixonado pela bruxa do bosque. Então a bruxa do bosque voltou a acender o lume, voltou a pôr-lhe em cima o caldeirão de ferro e meteu lá dentro 2 litros de água, 1 quilo de costelas de porco, uma pitada de sal, uma cebola, 2 cenouras, um pimento, tomilho, louro, salsa, 2 dentes de alho, um tomate e um fio de azeite. A bruxa do bosque preparou um delicioso cozinhado e ofereceu ao lenhador do bosque. E o lenhador do bosque gostou tanto do cozinhado que se apaixonou pela bruxa do bosque, porque o lenhador do bosque era muito comilão.
Gente, vocês vão ter notado, além da repetição muito grande das palavras bruxa do bosque e lenda do bosque, vocês vão notar que tem umas palavras meio diferentes, tipo essa aqui, lume, pimento, né, fumadas. Eu coloquei aqui embaixo a tradução. Por que que tá assim? Porque esse texto ele foi traduzido para o português de Portugal, tá? Por isso que tem essas diferenças. Aí, beleza. Vocês leem aqui essa parte, tá? No texto tem muita repetição de Bruxa do Bosque e Lenhador do Bosque. E não tem esses personagens, eles não têm nome próprio. Por exemplo, a Bruxa do Bosque não se chama, sei lá, Fátima. O Lenhador do Bosque, sei lá, Paulo. Não tem os nomes, entendeu? Só tem ali o quê? Um substantivo representando como se fossem os nomes deles, entendeu? Então, é isso. Então, todos esses termos são substantivos. Bruxa é substantivo, lenhador é substantivo, bosque é substantivo, tá? O que são substantivos? Relembrando, então, não sei se vocês viram em anos anteriores, são palavras que utilizamos para nomear as coisas, pessoas, lugares, animais, plantas. Então, por exemplo, o pé de manga, que é a mangueira, é um substantivo, tá? É o nome do pé de manga. Morangueiro é o pé de morango. Limoeiro, pé de limão. Entenderam? E aí tem os nomes pessoais: Maria, Fátima, Pedro, Fernando, que é o meu nome. Então, esses são os nomes de pessoas. E tem nome de lugares, sei lá, de monumentos na cidade. A Praça Padre Cícero aqui de Nova Olímpia. A cidade de Nova Olímpia. Aí são nome de lugares, né? Então, todos esses são substantivos, tá bom? Então, será que poderíamos substituir essas palavras por outras? Sim, a gente poderia substituir sim, tá? Para deixar o texto melhor, vocês viram que se repete muito bruxa do bosque e lenhador do bosque. Nessa parte aqui, eu vou explicar que não é adequado ficar repetido tantas vezes um nome, um substantivo ou um nome, porque fica muito repetitivo e cansativo. Então, eu tenho um exemplo aqui, numa frase. Sara acorda todos os dias bem cedo porque ela gosta de tirar leite das vacas. Quando acorda cedo, ela vai direto para o curral. Então, eu coloquei aqui o ela, mas poderia estar aqui Sara, né? Sara de novo repetindo, e aí não ia ficar muito legal, né? Aí para substituir esse Sara, eu posso colocar o pronome pessoal ela, tá? Que daí vai ficar com menos repetição. Calma aí que eu tô escrevendo tudo errado. Vai ficar com menos repetição e aí vai ficar mais fluido o texto, vai ficar melhor para se ler, entendeu? Então é isso. Aí eu dou outro exemplo numa frase. Dei o dinheiro ao vendedor, mas o vendedor não me deu o troco. Aqui no caso, está repetindo duas vezes um substantivo. Antes era outro substantivo também, que Sara é substantivo, mas era um nome próprio. Aqui já é um nome de uma profissão, vendedor. Né? Então, para substituir o vendedor, a gente poderia colocar o que aqui? Né? Dei o dinheiro ao vendedor, mas ele, né? Aí a gente tira o artigo o, porque o, a, os, as é um artigo, tá? A gente tira o artigo também para manter o sentido e a coerência da frase, tá? Então, a frase ficaria assim: dei o dinheiro ao vendedor, mas ele não deu o troco. Então, para não ter tanta essa repetição, eu substituí nessa frase o substantivo vendedor pelo pronome ele, que daí fica menos repetitivo o texto, tá? Então, os pronomes são palavras que substituem o nome, tá, gente? Então, substantivos são nomes também. E os pronomes eles fazem o papel de substituir essas palavras para deixar exatamente isso que eu falei, o texto mais leve, mais fluido. Então, é isso, tá? Tem vários tipos de pronome que vocês vão ali ler aqui. Nessa apostila, a gente vai falar apenas de 3 tipos de pronome. Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e pronomes possessivos, tá? Então, os pronomes pessoais são aqueles que acompanham o substantivo ou substitui o substantivo na frase, tá? A gente vai ter dois tipos, reto, no caso reto e do caso oblíquo. No caso reto, a gente tem aqui na tabelinha, ó, são pronomes do caso reto, aqueles que atuam como sujeito na oração. Por exemplo, ó, a gente tem aqui no exemplo. No singular, a gente tem na primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele e ela. No plural, temos nós na primeira pessoa, vós na segunda pessoa, eles e elas na terceira pessoa. Gente, quando a gente fala de plural e singular, vocês já sabem disso, né? Mas primeira, segunda e terceira pessoa é isso aqui, ó. Eu, nós.
Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, tá? Então tem um exemplo. Eu vou ao cinema hoje, na primeira pessoa. Na segunda pessoa, tu tens trabalhado muito? Uma pergunta, né? Então, mais um exemplo. Será que ela está ocupada? Na terceira pessoa, tá? O ela, tu e eu. Temos os exemplos aí, então. Os pronomes oblíquos, gente, a gente vai ter de novo dois tipos, só que dentro dos pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos eles servem para quê? Eles atuam como um complemento da frase, tá? Então eles são os seguintes: pronomes oblíquos átonos são o me, te, o, a, lhe, se, nós, vós, os, as e lhes. Aí a gente tem um exemplo: desejo-te feliz aniversário. É um exemplo. Faça-me o favor de pegar aquele livro. Outro exemplo, com o me. Vocês viram que tem um tracinho aqui? Esse tracinho, alguns de vocês podem não saber, né? Vocês estão ainda no quinto para o sexto aninho. Então, faça-me o favor de entregar aquele livro. Esse tracinho aqui é o hífen, tá, gente? Então, algumas palavras no português vão ser separadas pelo hífen. Nesse caso, os pronomes oblíquos átonos, todos eles vão ter hífen depois do verbo, né? Então, o verbo aqui é desejar, desejo. Então, desejo, hífen, que é o tracinho, te. Desejo te. Desejo para você. Entendeu? E é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aí nos comentários, tá, gente? Ou então manda no meu WhatsApp, tá bom? O que vocês acharem melhor. Aí os pronomes oblíquos tonos são mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles e elas. Aí tem um exemplo. A mim pouco importa o que dizem. Vocês vão perceber que nos pronomes oblíquos tônicos a gente não vai usar hífen para separar, tá? A gente só vai inserir ele ali na frase, tá bom? Aí temos agora os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, como o próprio nome já diz, possessivo. Possessivo vem de quê? De posse, né? Posse é algo que você tem ou que outra pessoa tem. Ah, uma posse de fulano, por exemplo. Ah, o meu pai ele tem um sítio lá no assentamento Riozinho. Aí é uma posse dele. É uma posse dele. Eu tenho aulas na Escola Estadual Reinaldo Vilarinho. É uma posse minha, as aulas são minhas. Entenderam? Aí a gente tem aqui os pronomes possessivos, que são na primeira pessoa do singular, meus, minhas, no plural, nosso, nossa ou nossos, nossas. Na segunda pessoa do singular, teu, tua ou teus, tuas. Na segunda pessoa do plural, vosso, vossos ou vossa, vossas, tá? Terceira pessoa do singular, seu, seus, sua, suas. E terceira pessoa do plural, dele, deles, dela, delas, tá? É um pouco confuso, mas vão lendo aí. Peguem também exemplo na internet, tem bastante, tá? Se puderem. Ou então me manda uma mensagem que eu mando exemplo para vocês conseguirem fazer, tá? As atividades depois. Se vocês acharem que for preciso, tá, gente? Usamos então da seguinte forma. Temos exemplos agora numa frase. Minhas notas foram boas. Tua casa é grande. Hoje vi sua tia no supermercado. Tá? Então é algo possessivo, quando indica posse, tá? Esses são os pronomes possessivos. Aí os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam um objeto, indicam a posição de um objeto em relação à outra que está falando. Então, por exemplo, ó, esta caneta está comigo. Então eu digo esta caneta. Se vamos supor, agora ela não está mais comigo, ela está um pouquinho longe. Então eu digo essa caneta com S, essa caneta e conter esta caneta quando ela está perto de mim, que estou falando. Aí vamos supor, se ela está longe de mim, longe de quem fala e de quem ouve, por exemplo, tem duas pessoas, eu estou falando com a minha irmã. Pega aquela caneta para mim, Sara. O nome da minha irmã é Sara. Pega aquela caneta para mim. Aí ela vai pegar a caneta, aquela, entendeu? Aquela, porque está longe de mim e dela. Então a gente usa o pronome demonstrativo aquela. Tem também naquela e naquele, tá? E tem o plural, aquelas, aqueles, naquelas, naqueles, aquilo, tá? Então, quando se refere a algo distante de ambos, tá? Explicando aqui, tá? Temos aqui um exemplo. Esses livros e essas apostilas devem ser guardadas naquela estante. Entendeu?
Lembrando que devemos usar esses pronomes nas seguintes situações. Ó, o este do exemplo, estes, é perto de quem fala. Essas é perto de quem ouve. Naquela é distante de ambos, tá? Deixa eu ver aqui quantos minutos que tá o vídeo. 15 minutos. Vamos agilizar, né? O tempo tá passando. Além dos pronomes, a repetição do conto que lemos poderia ser substituída por outros substantivos, como homem ou mulher. Então, lá no conto, em vez de o lenhador do bosque, a gente podia falar o homem, né? E aí continuar o texto. Gente, uma coisa que tem que ficar clara, ó, quando eu falo a primeira vez a bruxa do bosque, o lenhador do bosque, tudo bem, pode deixar a primeira vez. Agora, quando se repete muitas vezes, aí a gente tem que fazer essa substituição, tá? Num texto que a gente for fazer, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado. Posso repetir de novo esse nome num outro parágrafo do texto? Pode, se estiver distante do parágrafo que você citou a primeira vez, você pode repetir de novo. Mas não pode, deixar o texto cansativo. Quando você vê que o texto está cansativo, tem que substituir por outro, por um pronome ou por outro substantivo, tá? Tá, então a gente vai observar aqui e ler esse parágrafo. A bruxa do bosque estava apaixonada pelo lenhador do bosque, mas ele não gostava da bruxa do bosque por ela ser muito feia. Então a bruxa do bosque, aí a gente pode substituir aqui a repetição de bruxa do bosque por ela, por a mulher ou por a velha, né? Porque é uma bruxa, né? Então decidiu fazer uma poção para que o lenhador do bosque, que a gente pode substituir por ele, ou o rapaz, ou o homem, tá? Então, depois que a gente cita o nome pela primeira vez, que são as letras maiores aqui, a gente não precisa citar de novo no texto, tá? Então, a gente tem a opção. A gente pode substituir a bruxa do bosque, lenhador do bosque, por pronomes pessoais, que pode ser ela para a bruxa do bosque, ou ele para o lenhador do bosque. A gente tem várias opções. Ou então, a gente pode substituir a bruxa do bosque por a mulher, a velha. No caso do lenhador do bosque, pode substituir pelo o rapaz, o homem, que são substantivos, tá? Então, nessa mudança, esse pedaço do texto poderia ficar assim, ó, que é com a mudança feita. A bruxa do bosque estava apaixonada pelo lenhador do bosque, mas ele não gostava dela por ser muito feia. Então, a velha decidiu fazer uma poção para que ele ficasse apaixonado por ela quando a bebesse. Tá vendo? A gente substituiu por pronomes ela, ele, tá? Tá, aí vocês leiam aqui esse trechinho. E agora a gente vai para os exercícios. Aqui é bem simples, tá? É um caça-palavras. Vocês vão procurar esses pronomes aqui no caça-palavras, né? Os pronomes pessoais eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá bom? Procura aqui no caça-palavras. Se vocês quiserem, vocês podem circular com uma caneta ou então pinta com um lápis colorido. Se não tiver lápis colorido nem caneta, faz com um lápis mesmo, tá? Aí na 2, ó, organiza os pronomes na tabela dividindo entre pronomes pessoais, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Aqui é só vocês voltarem lá em cima na apostila, tá? Lá na página... Deixa eu ver aqui qual que é a página. Na página 3 e na página 4, tá? Aí vocês dão uma olhada lá. Aqui tem os pronomes, ó. Vocês vão fazer um xizinho e vão colocar o pronome em um desses três espaços. Aí tem que ser o espaço adequado, né? Por exemplo, aquilo. Aquilo é um pronome possessivo, um pronome pessoal ou um pronome demonstrativo? Se for demonstrativo, eu vou colocar nesse espaço aqui, ó, que eu estou mostrando aqui com o mouse no computador. Se for nesse aqui, eu vou colocar nesse espaço aqui. Se for pronome possessivo, eu vou colocar nesse espaço aqui. Já tem dois exemplos que eu deixei aqui para vocês. Ó, o vossos é pronome possessivo. Aí eu coloquei aqui na fileira do pronome possessivo. O eu é pronome pessoal, então eu coloquei na fileira do pronome pessoal. Tá? E aí vocês façam isso com o resto dos pronomes. 3. Retornando ao conto da bruxa e o lenhador, em sua opinião, o que deixa a leitura desse texto cansativa e o que poderia ser melhorado? Então, para você, o que deixou a leitura do texto A Bruxa e o Lenhador cansativo? Aí você vai colocar aqui o que deixou cansativo e como que a gente poderia melhorar. Será que a gente poderia substituir as repetições que acontecem no texto, que deixam ele cansativo? Aí vocês coloquem aí, tá? Poderia ser feito isso, entendeu? Aí a 4, leia o texto abaixo do conto. Leia o trecho abaixo tirado do conto A Bruxa e o Lenhador. Após uma correção nos nomes e repetições, né, nas repetições dos nomes, responda as perguntas. Então a gente tem o trecho aqui, né?
A qual personagem o adjetivo velha se refere? Então tem aqui. Então a velha, né? Então a qual personagem esse adjetivo se refere? Você vai olhar aqui no texto e vai ver a qual que ela se refere, entendeu? Na frase, então ela decidiu fazer uma poção para que ele ficasse apaixonado por ela quando a bebesse. Os pronomes ele e ela se referem a quais personagens? Aí vocês vão dizer pra gente quais personagens que ele, aqui ó, o ele desse trechinho aqui do texto, e a qual personagem que o ela está se referindo, tá? Aí vocês podem colocar assim: o ele está se referindo a tal personagem. O ela está se referindo a personagem tal, fulana de tal, tá bom? A 5. Observe o conto A Bruxa e o Lenhador sem as repetições que foram substituídas por outras palavras, né? Que é esse conto aqui que eu coloquei aqui embaixo. Que é aquele mesmo conto que a gente leu, só que agora com sem as repetições das palavras, tá? E aqui eu falo que foram substituídas por outras palavras. Faça a leitura e circule todas as palavras, substantivos, adjetivos e pronomes que se referem ao lenhador e à bruxa. Então, todos os substantivos, os adjetivos e os pronomes que se referirem à bruxa ou ao lenhador, vocês vão circular. Por exemplo, a danada. Quem que é a danada? É a bruxa, tá? Então, vocês circulem porque esse aqui está se referindo à bruxa. É um adjetivo, tá? Aí, vamos pegar outro exemplo aqui para vocês verem. O rapaz. Quem é o rapaz? Aí vocês vão ler o texto todo. Vocês vão ver que o rapaz está se referindo ao lenhador do bosque, tá? Então vocês vão circular também, porque está se referindo ao lenhador do bosque, tá bom? E aí tem vários outros pronomes, substantivos, adjetivos que eu coloquei aqui que se referem a esses personagens. E aí vocês vão circulando, tá? Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar no meu e-mail, tá bom? E a gente finalizou essa daqui. Vamos para outra. Ó, a próxima apostila que eu coloquei a mais para vocês fazerem aí são mais exercícios sobre os pronomes, tá? Leiam esse aviso aqui que eu coloquei, tá? É um aviso muito importante. Leia com os pais de vocês, tá bom? E para os pais de vocês ajudarem vocês, incentivarem vocês a terminar as atividades, gente. Porque tem muitos que não estão fazendo, tá bom? Então, depois que vocês lerem esse aviso aqui, já vai para mais exercícios, tá? Aí, vamos exercitar os pronomes. Tá, vamos lá. Leia a tirinha abaixo e responda. Aí tem a tirinha aqui do Calvin, tá? Esse personagem aqui que se chama Calvin. Identifique e circule um pronome oblíquo na fala de Calvin no primeiro quadrinho. Então, vocês vão ler o primeiro quadrinho e vão identificar um pronome oblíquo. Aí, se vocês esqueceram... Ah, professor, esqueci o que é pronome oblíquo. Volta lá na apostila onde explica, tá? A, D. Eu pulei a B aqui no caso, né? Tá? Observe a fala de Calvin no último quadrinho. A quem se refere o pronome você? Né? No primeiro quadrinho, a quem que está se referindo o pronome você? Tá? Então vocês vão colocar aqui a quem, entendeu? A quem que de quem que esse pronome está falando? No último quadrinho, tá? O pronome você. Cadê? Aqui, ó. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. Então você, ele olha pra gente como se estivesse falando com a gente, né? Você. Mas ele está se referindo a ele mesmo, tá? Então aí vocês respondam aqui. A quem se refere o pronome ele no último quadrinho? Então no último quadrinho, o pronome ele. A quem ele pior? Ó, um pouco de culpa e tornar ele pior. Ele quem? É ele quem que o pronome está se referindo aqui. Aí vocês vão colocar na C. Eu repeti de novo. Ó, vocês viram que eu fiz um erro aqui. É A, D, C, B, né? Mas não, tá errado, gente. É A, B, C, D, tá bom? Desculpa aí pelo erro de digitação. Identifique os pronomes demonstrativos usados na fala da mãe de Calvin e escreva abaixo. Então, vocês vão identificar na fala da mãe do Calvin, que é no terceiro quadrinho, quais que são os pronomes demonstrativos e vão escrever aqui, tá bom? Agora a 2. Observe o exemplo na frase A e complete os espaços com pronomes possessivos. Então, tem a frase A aqui de exemplo. Eu e Lúcia estudamos muito. Minhas notas foram foram as melhores da classe, tá? Então, aqui no caso foi o pronome minhas, pronome possessivo, tá?
E vocês vão completar com outros pronomes possessivos aqui embaixo. Lê a frase inteira e aí vê qual pronome possessivo que vai se encaixar em cada espaço, tá bom, gente? Aí vocês vão ver. Não é só o minhas, tem outros tipos de pronomes possessivos aqui, tá? A 3. Leia a frase, que é essa frase aqui. Carregando pequenas doses de um inseticida no seu corpo, os mosquitos contaminam suas larvas, impedindo seu desenvolvimento. Marque qual a classificação do pronome em destaque, que é o suas. Então, qual que é o pronome o suas? É um pronome pessoal, um pronome possessivo ou um pronome demonstrativo? Aí vocês vão marcar aqui qual que é. 4. No trecho, as larvas podem ficar em locais escondidos, o que as torna difíceis de detectar. Que expressão o pronome em destaque está substituindo? Que é o pronome as. O que ele está substituindo? Né? Então, vocês vão colocar aqui o que ele está substituindo. Aqui é só vocês lerem pela frase, vocês vão ver. O que as torna difíceis? As o quê? Quem é as? Né? Esse as aqui está se referindo a alguém, tá? Na frase, agora número 5. Na frase, dessa forma, a água fica contaminada e essas larvas morrem antes de chegar ao estágio adulto. Classifique o pronome em destaque e explique por que ele foi utilizado. Então, o pronome essas, ele é um pronome o quê? Pessoal, demonstrativo ou possessivo? Isso é classificar um pronome, tá, gente? Então, vocês vão colocar aqui embaixo. É um pronome pessoal, ou um pronome possessivo, ou um pronome demonstrativo. E aí, por que ele foi utilizado? Para não ter repetição da palavra tal, né? Então ele está substituindo alguma outra palavra. Agora 6. Essa frase aqui é uma continuação dessa de cima, tá, gente? Essas três frases aqui, elas são do mesmo texto, tá? A 6. As frases abaixo estão gramaticalmente incorretas pelo uso inadequado dos pronomes. Substitua as expressões em negrito por pronomes oblíquos adequados. Ana, traga para mim. Aí tem a, né? A gente vai substituir os pronomes que estão em negrito por pronomes oblíquos adequados, porque os pronomes que estão aqui não estão adequados, tá, gente? Então, Ana, traga para mim um livro para eu ler o livro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês nessa primeira frase. Como que a gente vai substituir aqui por pronome oblíquo? Ana, traga-me. Então, a gente vai colocar Ana, traga-me um livro para que eu o leia. Então, olha só as mudanças que eu fiz aqui, ó. Ó, primeira frase era assim: Ana, traga para mim um livro para eu ler o livro. Aí o que eu fiz? Eu substituí aqui por um pronome oblíquo. Aqui eu também. Aí o que eu fiz aqui? Ana, traga-me um livro para que eu o leia. Então, eu posso também fazer aqui: Ana, me traga um livro para eu lê-lo, tá? Eu posso fazer isso também. Mas aí eu acho que fica esquisita a frase. Então, você faz assim: Ana, traga-me um livro para que eu o leia, tá? Para que eu o leia, tá bom? A gente usou aqui os pronomes oblíquos, tá? O e me. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com as outras frases, tá? Substituir por outros pronomes oblíquos, tá bom? Se eu ver que vocês estão com dificuldade, gente, eu vou retomar esse conteúdo aqui, tá? Então, estudem bastante e vamos lá. Não tem problema errar, não. Vamos errando e é errando que se aprende. Eu não quero que vocês deixem em branco, tá? E tipo assim, fale, não sei. Gente, pelo menos tenta. Né? Aqui tá falando pronomes oblíquos. Se você acha que você não sabe, pelo menos chuta algum pronome. Porque daí eu vou ver que você se esforçou para tentar fazer, entendeu? E é isso, tá bom? Qualquer dúvida, como eu falei, ou manda nos comentários do vídeo, ou manda no meu número que eu deixei na apostila. Eu sempre deixo o número aqui no final e lá no começo, tá? Eu coloco 2 vezes para não ter a desculpa de, o professor não deixa o número dele. Olha o meu número aqui, tá? Então, é isso, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E até na outra quinzena, que daí eu vou fazer o outro vídeo para a próxima apostila que chegar aí para vocês, tá bom? É só vocês pesquisarem aí no YouTube, já se inscrevem no canal para vocês acompanharem as outras aulas, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.